Bom dia, 18 de dezembro de 2024, estamos começando o Desperta de hoje. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat, na nossa audiência. São 7 horas em ponto horário de Brasília. Estamos ao vivo em todas as redes sociais. Claro, se você quiser nos acompanhar lá no seu Facebook, no Twitter, na Twitch e também no Instagram. E principalmente nos nossos canais do YouTube. Chega mais aí, a gente está ao vivo no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do ICL Notícias. Se você puder, por gentileza, deixa o seu like, ativa o sininho, assine os nossos canais, claro, para a gente sempre conseguir crescer a nossa audiência por aqui. Por gentileza, também compartilhe esse programa e se quiser, vai deixando a sua mensagem no nosso chat, dizendo principalmente de onde você está assistindo a este programa. Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada também para quem nos acompanha fora do Brasil. Temos muitas pessoas que nos acompanham em outros países, brasileiros, mas não só também. É muito bom ter a companhia de todos vocês por aqui. Lembrando que esses programas, claro, ficam sempre todos eles gravados lá nos nossos canais do YouTube. Então, quem perdeu o comecinho também pode fazer aquele macete, né? Aquela manha de chegar atrasado no programa e depois puxar a barrinha do YouTube para trás e aí conseguir acompanhar o programa como se fosse ao vivo, tá bom? Olha só, quem quiser nos acompanhar também pelo rádio, estamos ao vivo em São Paulo e Grande São Paulo, em 3 emissoras de rádio, lá na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e na Rádio Cantareira, e também estamos sendo transmitidos todas as manhãs ao vivo por 3 emissoras de televisão, em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Galera, olha só, segue aqui as nossas promos das nossas camisetinhas, né? Aliás, ontem eu ganhei uma, mas já pedi outra, claro. Vou tentar levar para casa, né, para dar de presente para a galera. Olha só, a nossa loja ICL está com camisetas novas e promoções também. Daqui a pouco eu vou falar dos descontos. O desconto de 15% tá valendo ainda hoje, moçada? Tá valendo, né? Para nossa turma, legal, então daqui a pouco eu explico. Olha só, camisetas novas aí com frases novas, essas aqui do Frei Beto, essa aqui chegou esta semana, né, está lá na nossa loja. A loja é souicl.com.br, né? souicl.com.br. Temos essa aqui, já mostramos ontem, né? Ah, temos a camisa do Fusca? Mas que beleza, olha só. Que sensacional. Essa que tá na tela é a do Mujica, né? Sempre gostei de Fusca. Fusca azul, aliás, quem sabe a brincadeira do Fusca azul? Quando vê o Fusca azul tem que dar um soquinho no ombro, né? Pá! Então tem essa aí, ó, eu pedi ontem pro pessoal fazer, não sabia que tinha. Na verdade eu achava que eu já tinha visto ela, né? Então a minha memória não me traiu. Tem a do Fusca azul do Mujica, tem uma outra com uma frase do Mujica também. Temos essa aqui também, que é a frase também do Frei Beto, se eu não me engano, né? Olha só que bacana, ó. Olha aí, que legal. Muito bacana. Tem essa outra do Mujica, qual que é? Aquela outra vermelhinha, né? Ali, ó, somos todos latino-americanos. Essa é a frase do Mujica também. Tem a do Fusquete, tem mais coisa, né? Tem caneca, tem o chapéuzinho aquele, né? O bonezinho aquele, que a galera gosta, né? A gente tem a imagem do bonezinho, aquele de Cuba também. Tem o bonezinho de Cuba, tem caneca, tem, que mais lá, moçada? Tem as camisetas todas essas, né? Tudo lá na nossa loja do ICL. Então, se você quiser um presente de Natal, verifique, claro, na hora de fazer lá o negocinho do frete, se vai chegar ainda pro Natal, mas se não chegar pro Natal, chega na semana seguinte, né? Você pode dar depois, afinal, você sabe, Papai Noel não existe, né? Então, pode dar o de presente depois do Natal também, se quiser, ou comprar para você, se dá o seu auto-presente lá na loja, tá bom? É só chegar em souicl.com.br. Os nossos alunos e membros, tanto do ICL, de qualquer curso, se você é membro de qualquer curso do ICL, inclusive do empreendedor mestre e também, é isso, né, do empreendedor e qual mais? Outro? São os dois, né, o do ICL ou do empreendedor mestre, qualquer um dos nossos cursos, você tem 15% de desconto. Beleza? Então dá uma chegada lá, tem bastante coisa lá. As canecas que a galera ama, né? Eu não tenho nenhuma caneca aqui? Não. Eu tenho só a caneca minha do Desperta, essa aqui é do Desperta, mas essa não tá lá, eu acho não, né, galera? Essa aqui a gente tem que fazer de novo no ano que vem. Essa edição limitada, edição de colecionador. Aqui, ó, essa do Desperta a gente deu de presente para nossa turma aí, para nossa audiência, quando completou 1 ano do Desperta. Que talvez no ano que vem a gente faça de novo, né? Não sabemos. Mas tem várias canecas lá, boné, camiseta e uma série de coisas. E a camiseta do Fusquete do Mujica, né? Coloca de novo para nós aí, a do Fusca azul. Olha que beleza. Cadê a camisa do Fusca azul? Essa eu gostei, essa eu vou levar para mim. Eu não sei se tem por aqui.
Será que tem? Eu vou ver com a galera da loja depois. Sempre gostei de Fusca, muito legal. Então tá, endereço souicl.com.br, descontitos de 15% para a galera que é membro do ICL ou do Empreendedor Mestre. Vamos lá para as notícias do dia, hoje um dia muito sortido de notícias, né? Tomando aqui o nosso cafezinho básico para dar aquela acordada. Vamos lá com notícias de São Paulo. Primeiramente, descarrilamento de trem gera caos na operação das linhas 11 Coral e 12 Safira da CPTM. O descarrilamento de um trem de carga da empresa MRS Logística interrompe parcialmente a circulação de trens, neste momento, nas linhas 11 Coral e 12 Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, na Zona Leste de São Paulo. O Expresso Aeroporto também está suspenso, então atenção se você tem voo para pegar e estava planejando, né, usar o trenzinho que chega até lá o aeroporto, não está rolando agora pela manhã, tá? O trânsito de São Paulo, aliás, tá um inferno na terra, né? Tá um caos mesmo, tá levando muito tempo para fazer deslocamentos pequenos, então se prepare aí hoje, quinta-feira, sexta, nessa véspera aí de festa, né? Para gastar mais tempo no trânsito para chegar nos lugares que você tem que chegar, sobretudo para quem vai pegar voo ou para quem vai viajar nas próximas horas e nos próximos dias. O descarrilamento aconteceu por volta das 2h10 da manhã, gerando lentidão e paralisação em todo o sistema desde o início da operação das linhas, que começou às 4h40 dessa manhã. A situação está caótica nas estações das duas linhas. As plataformas estão lotadas e os passageiros não conseguem embarcar em virtude dos problemas. Olha só, tem uma foto aqui, uma reprodução de um vídeo da TV Globo dessa manhã, né, plataforma lá do Brás, em direção ao Brás e Calmon Viana, de uma das linhas, completamente lotado. Segundo a CPTM, apenas por volta das 5h30, a circulação de trens da 11 Coral e da 12 Safira começaram a operar parcialmente no trecho entre as estações Tatuapé, Brás e Luz. A empresa afirmou também que a linha 11, 2 trens circulam entre as estações Luz e Brás. Portanto, tá caótica amanhã em São Paulo de hoje. Se você puder evitar e eventualmente ir para o seu compromisso ou para o trabalho mais tarde, evite, vai adiantar pouco chegar nessas estações para usar essas linhas nesse momento. E se for de carro, lembre, o trânsito realmente está bem lento em São Paulo, mais do que o normal, está difícil se locomover pela cidade, então saia de casa antes com tempo, ou se puder, para quem puder, cancele seus compromissos que exigem deslocamento, né? Aliás, ajuda bastante a não circular pela cidade, principalmente no dia de hoje, por conta desse problema nos trens. Vamos lá para as notícias da política. A Câmara desidrata projeto de corte de gastos e mantém bloqueio de emendas. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, ontem, um texto base do projeto de lei que altera regras do arcabouço fiscal e bloqueia as emendas parlamentares. Esse projeto é parte do pacote fiscal enviado pelo governo do Lula para aprovação do Congresso Nacional. O placar que permitiu a aprovação do texto base foi de 318 votos a favor e 149 contra. Ainda é preciso votar 3 destaques do projeto. O projeto, segundo reporta o UOL hoje, foi desidratado. O relator do texto, Átila Lira, do PP, retirou o trecho que autorizava o governo a limitar a concessão, a ampliação ou a prorrogação de créditos tributários. A medida tinha como objetivo compensar débitos de tributos em caso das contas públicas entrarem no chamado déficit, né? Então tiraram esse poder do governo. O superávit de fundos pode ir para o pagamento de débitos, o saldo positivo dos fundos, né? Vários fundos de defesa aí, Fundo de Defesa, Fundo Nacional de Segurança, Educação e Trânsito, vários fundos que são gerenciados pela União e onde há dinheiro. Se essa grana não for usada no ano corrente, ela pode ser usada para amortização, por exemplo, da dívida pública. Na versão anterior do texto, a utilização do governo era livre, então para isso pode ser usado, para outras coisas não. Essa foi a mudança no texto. A trava nas emendas parlamentares foi mantida. A Átila manteve autorização para o governo contingenciar e bloquear as emendas parlamentares na mesma proporção das despesas discricionárias, ou seja, vai colocar um limite para o aumento de emendas parlamentares, caso o governo tenha que se limitar em outras áreas também.
Na reta final dos trabalhos legislativos, o governo começou a pagar as emendas individuais e de bancada que estavam bloqueadas. A gente já falou sobre isso várias vezes, aliás, muito na semana passada. Tudo que envolve a briga por a súcia, por dinheiro dos deputados e dos senadores. O STF entrou no jogo, o ministro Flávio Dino, lá em agosto bloqueou as emendas, depois estabeleceu novas regras para emendas. Isso não deixou ninguém contente lá no parlamento, ou quase ninguém contente no parlamento, principalmente a turma aí do Centrão, do Arthur Lira, essa galera toda que estava chantageando e ainda está chantageando o governo. Se não liberar emenda, a gente não vota. Então o governo começou a liberar algumas emendas, mas de modo limitado também, porque as novas regras do STF são bastante duras, estritamente observando, claro, o cumprimento da Constituição. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Faltam duas propostas do pacote de ajuste fiscal. Então, a PEC que altera alguns benefícios não foi discutida ainda. E o deputado Isnaldo Bulhões, que relata o projeto, cuidará do projeto que ajusta a regra de valorização do salário mínimo junto às regras do arcabouço fiscal. A proposta do governo é limitar o crescimento do salário mínimo a 2%, 2,5% ao ano, mas tem um cálculo junto com a inflação, não é só 2,5%. Tem muita gente falando bobagem para variar, gente que fala bobagem todo dia, aliás, falando que o crescimento vai se limitar a 2%, não é isso porque considera a inflação também. Então não, se tiver inflação de 5%, o salário não vai crescer só 2,5%. Tem um cálculo aí para tentar recuperar da inflação. Isso ainda não está debatido. O Senado ainda precisa analisar as propostas do pacote. Após a aprovação na Câmara, os senadores precisam analisar as mudanças feitas pela Câmara até o dia 20 de dezembro, sexta-feira agora, portanto, o último dia de trabalho dos dois legislativos. Depois a coisa entra em modo férias e ninguém mais vê essa galera até lá quando voltarem, né, sei lá eu quando, antes do carnaval ainda, né. Pacheco sinalizou com otimismo para votações. Na semana passada, o presidente do Senado disse que, apesar do prazo apertado, daria tempo. Nós estamos mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação, ou seja, debater o projeto e eventualmente votar, até a sexta-feira. Ele ainda apontou que, se fosse preciso, daria para estender as votações até sexta. Foi na semana passada esse debate, né? Então, de fato, vai ser até sexta. Bom, para variar, tem problemas no projeto, né? O relator retirou a extinção do DPVAT. Na primeira versão, a Átila acrescentou em seu relatório um artigo para revogar a lei que recriou o DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidente de trânsito. O trecho foi incluído em acordo com o PL para conseguir aprovar a proposta com folga. Durante a discussão, no entanto, a extinção foi retirada e gerou manifestações contrárias da oposição no plenário. Lembrando que esse DPVAT tinha sido extinto no governo Bolsonaro, voltou agora, era para ser extinto de novo nessa reforma e aparentemente vai ficar. E assim o brasileiro vai ficando maluco, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo, qual imposto está valendo, qual não está. De todo modo, aprovado o projeto, isso agora vai para o Senado. Ibovespa voltou a subir com a reforma tributária e pacote fiscal. O dólar fechou estável. Ibovespa voltou a fechar no campo positivo na terça-feira, depois que os projetos de regulamentação da reforma tributária e o pacote fiscal começaram a avançar na Câmara dos Deputados. O principal indicador da Bolsa Brasileira fechou com alta de quase 1% ontem. E o dólar caiu um pouquinho também, né? Mais cedo, o Banco Central divulgou a última ata da reunião do Copom, sinalizando que a taxa Selic pode chegar a 14,25 em março. Isso significa 2 altas de 1 ponto percentual nas primeiras reuniões do ano, em janeiro e março. Em suma, mais contração econômica, mais arroxo na vida do brasileiro, reporta hoje aqui o iclnoticias.com.br. O dólar à vista encerrou o dia com leve alta, né, de 0,10, né, praticamente estável ontem. O maior valor nominal de fechamento da história após oscilar durante toda a tarde e registrar seu maior valor nominal mais cedo, chegando aos 6,20, né, e acabou fechando ali próximo de 6,10. O Banco Central realizou um segundo leilão ontem para tentar jogar dólares no mercado e conter a alta da moeda. A Câmara aprovou também a reforma tributária. Aqui vamos separar, né? Vocês sabem que tá difícil de entender. Ontem no N2 a gente explicou também, né? A reforma tributária é uma coisa, o pacotão do Haddad é outra, tá, gente? Pra gente só organizar a cabeça aqui. A reforma tributária,
é para mudar de fato o regime de impostos no Brasil. Ela foi mandada para a Câmara já faz muitos meses e é aquela que vai alterar quanto a gente vai pagar de imposto nos alimentos, que teria imposto maior sobre o tal do imposto do pecado, né, sobre cigarro e álcool e ultraprocessados, refrigerante, aquela coisa toda, e vai unificar vários impostos que a gente paga hoje para tentar criar uma coisa parecida com o que tem em alguns outros países, mais notadamente na União Europeia, que é uma espécie de imposto único, né? Você junta todos lá, os PIS, COFINS e PASEP, sei lá o quê, e aí faz um imposto único, tá? Bom, então aqui já foi, né? Já. Tinha um debate sobre os tais dos refrigerantes que tinham saído e voltaram e não sei o que, né? Então voltaram, aparentemente vamos tributar as tais das bebidas açucaradas, né? Elas serão mais tributadas para que se possa tributar menos outros produtos. Nesse caso aqui, o saneamento básico saiu da tributação reduzida. O relator da proposta, Reginaldo Lopes, retirou água e esgoto da lista de serviços em saúde com alíquota reduzida de 60%. Era a ideia inicial. Não entrou. A inclusão do saneamento provocou um aumento estimado de 0,38 ponto percentual na alíquota padrão. Retirada, ela busca reduzir o impacto na alíquota de referência estabelecida, ou seja, a ideia é que seja uma alíquota juntando vários impostos aí que a gente vai pagar de 26,5%, né? Então não vai ser 26,5% a mais, né? Vai juntar vários impostos e a ideia é chegar nessa alíquota. Água mineral, biscoitos e bolachas também saíram da lista com alíquota reduzida. Tapioca e mate, no entanto, foram mantidos na cesta básica com imposto zero junto às carnes. Então vai ter vários produtos da cesta básica que terão imposto zero para tentar fazer baixar o preço desses produtos, né? Se você quiser ter mais detalhes sobre isso, lá no UOL foi publicada aqui um que muda, né, nessa proposta, né? Tem várias coisas de bens e serviços e produtos que vão ter alíquota ou reduzida ou aumentada, a depender do produto, para uma coisa tentar compensar a outra. Aqui, ó, entendo que muda com a reforma tributária aprovada pela Câmara, né? A reforma tributária aprovada pela Câmara na terça promete simplificar e tornar mais transparente a arrecadação de impostos no Brasil. O texto também define alíquotas diferentes para estimular ou desestimular a comercialização de alguns produtos. Aqui tem várias coisas, então a reforma segue para a sanção do presidente Lula. Essa aqui, diferentemente do pacotão lá de cortes do ministro Haddad, ela já foi votada e segue para o Lula direto. No caso da outra ainda vai para o Senado, pode ter alteração, aquela coisa toda. Então, para quem quiser, lá no UOL tem uma matéria grande até, né, explicando várias coisas que mudam, que alíquotas, que tipo de imposto vai ser extinto, como é que vai juntar os impostos, que produtos vão ser mais tributados, que produtos vão ser menos tributados. É uma reforma tributária imensa. Aliás, o Brasil acho que nunca aprovou uma reforma tributária desse tamanho, né? As mudanças da reforma serão implementadas gradualmente entre 2025 e 2033. O ICMS, clássico ICMS, né, e o ISS, o Imposto sobre Serviços, serão os últimos a serem extintos, tá? Isso aí tudo vai ser extinto, vai ser tudo juntado, vai ter um juntadão em um imposto único. A ideia é fazer isso aí ao longo de 2025 até 2033. Então vai ser gradual. Eu falei ontem, aliás, no N2, muita gente, quando a gente fala desses temas aqui, as pessoas que têm empresa correm para o contador, né? Porque a gente tá sempre uma bagunça a coisa, né? Você não sabe exatamente como vai ser tributado e tal. Não precisa ter pressa. No ano que vem começam as mudanças, vai dar tempo, em tese, até 2033, para todo mundo se adaptar. Câmara aprova taxação de 15% para multinacionais, mas prorroga benefícios tributários. A Câmara dos Deputados aprovou ontem também um projeto que fixa a taxação mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais brasileiras, mas estende benefícios tributários para estas mesmas empresas até 2029. A proposta apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães,
cria um adicional de contribuição para as multinacionais que registrarem lucro anual de 750 milhões de euros, tá? Então tem imposto novo de 15% sobre lucro para multinacionais, mas não é para você, porque você não fatura 750 milhões de euros por ano, né? Não me resulta que isso aconteça, tá bom? É justamente para cobrar de quem está faturando muito mais. O objetivo é adequar a legislação tributária brasileira às normas internacionais estabelecidas pelas regras globais contra a erosão da base tributária. O Brasil, então, está aderindo, né? Essa é uma das medidas desenvolvidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e pelo G20, que buscam combater práticas que prejudicam a arrecadação tributária nacional. O tema já havia sido enviado ao Congresso na forma de uma medida provisória que não foi votada. O conteúdo, então, foi enviado à Câmara na forma de um projeto de lei com o objetivo de debater lá no Congresso e tal, e para o Congresso também poder fazer lá a sua chantagemzinha em relação às emendas, né? Fake news contra Galípolo pode ter contribuído para a alta do dólar de ontem, reporta hoje aqui a revista Fórum. Na terça-feira o dólar teve nova alta, chegando a 6,20, mas não fechou nesse valor, né? O que fez com que o Banco do Brasil precisasse intervir 2 vezes e injetasse 2 bilhões de dólares para tentar vender mais moeda e conter a alta da moeda no Brasil. A estranha movimentação, como reporta a revista Fórum hoje aqui da moeda, chamou a atenção de alguns analistas econômicos que não identificavam fatores para o dólar continuar em alta. Uma dessas figuras a chamar a atenção para a estranheza foi a jornalista Miriam Leitão, que levantou a suspeita de uma possível especulação cambial em curso. Não diga. Algumas horas depois, vários perfis lá do Twitter começaram a chamar a atenção para uma fake news, né, que estava sendo empurrada lá no Twitter. Um perfil inicialmente pequeno lá no Twitter, com 3.500 seguidores, publicou uma série de declarações atribuídas ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os tweets foram publicados por volta das 11 da manhã, e atribuíam a Galípolo as declarações como a alta do dólar é artificial, não acho o cenário preocupante, né? E a meta do Banco Central é levar a moeda dos Estados Unidos para R$ 5,00 em 2025. Essas frases todas não foram ditas pelo Galípolo, foram publicadas no Twitter por uma conta pequena. Só que o problema é que vários operadores do mercado, né, os inteligentinhos da Faria Lima, de modo desavisado ou sabe-se lá, se não, começaram a republicar isso, como se fosse uma frase do futuro presidente do Banco Central, dizendo que não vê motivo para alarde, que isso, que aquilo, né? Frases que o Galípolo nunca falou. Isso foi levantado, uma ideia, né? Depois vários apagaram, né? Insiders Capital era essa conta que começou a publicar esse negócio, mas aí vocês vejam aqui na revista Fórum, né? Várias pessoas aí que se dizem os grandes espertos do mercado publicando essa fake news, né? E isso pode ter gerado algum tumulto no mercado também e pode, claro, ter influenciado aí na alta do dólar, né? O deputado Zeca Dirceu se manifestou dizendo que abriu que seria importante abrir um inquérito contra a chamada Faria Lima, a fim de identificar as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela prática de possíveis crimes contra o mercado de valores imobiliários, especialmente por meio da manipulação do câmbio. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Só a palavra de um policial não serve para condenar pessoas, decide o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma mudança importante no entendimento, né? Isso aqui é um histórico clássico do Brasil, né? A palavra do policial chega lá e falou, tá falado, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alterou uma orientação que permite a condenação com base apenas nos testemunhos de policiais. A mudança ocorreu na última semana após pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O texto agora determina que depoimentos dos agentes fundamentem decisões apenas quando aparados em outras provas. Uma súmula é um texto que resume uma jurisprudência, né? Então, essa súmula, o TJ tem cerca de 300 súmulas, essa é mais uma delas. A súmula 70, agora modificada, tinha sido aprovada em 2003 pelo órgão especial do TJ. O texto original dizia que, aspas para o texto da súmula, o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Ou seja, na prática, traduzindo para português, dizia o seguinte: se um policial vai lá, prende um sujeito
esse sujeito depois vai para o sistema judicial e há uma intenção em condená-lo, por exemplo, com base na palavra do policial. Até então era suficiente. O que o policial falasse ou a guarnição falasse era suficiente para a condenação. Não necessariamente suficiente, mas, conforme diz o texto aqui, caso fosse a única prova, não desautoriza a condenação, ou seja, você pode ser condenado com a palavra de um policial. Com a mudança aprovada agora, a redação passou a ser diferente. O texto agora diz o seguinte: o fato de a prova oral se restringir ao depoimento de autoridades policiais e seus agentes autoriza a condenação quando coerente com as provas dos autos e devidamente fundamentada na sentença. Ou seja, agora, né, por essa súmula, na prática, os policiais, só o que o policial fala não tem mais a força que tinha antes para condenar pessoas. Bom, e aí a matéria aqui do ICL traz alguns casos de pessoas que foram condenadas só com base nas falas de policiais, notadamente, claro, a imensa maioria delas pessoas negras, né, homens, jovens, moradores de periferia, né, é o perfil, e aí depois essas pessoas com provas que foram apensadas nos processos mais tarde, se provaram inocentes. O FRJ convive com falta de banheiro, problemas na segurança e cortes de água. Alunos do curso de Educação Física da UFRJ não têm onde tomar banho depois das aulas práticas. Para trocar de roupa, precisam se esconder atrás de toalhas. Em algumas aulas, 70 alunos dividem apenas 2 banheiros. Em setembro de 2023, a marquise da escola desabou e danificou 4 salas. Em maio deste ano, um beiral cedeu e rompeu as paredes de um ginásio e de salas. A foto aqui publicada pelo iclnoticias.com.br, matéria do Yuri Eiras, repórter lá da Folha Press, conta aqui como está uma crise orçamentária enorme na UFRJ, a principal universidade do Rio de Janeiro, uma das principais do Brasil, e aí a matéria é realmente impressionante, mostrando que a universidade está se deteriorando, né? A matéria é publicada lá no iclnoticias.com.br também. Professores da USP fazem manifesto defendendo alunos acusados de antissemitismo. Um grupo de professores da USP está organizando um abaixo-assinado contra a expulsão de 4 alunos que criticaram a postura de Israel no conflito da faixa de Gaza. Os alunos acusados são investigados por disseminação de discurso de ódio, antissemitismo e discriminação. Até o momento, 235 professores já assinaram um documento contra a punição dos estudantes. A informação foi publicada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Segundo os professores, a comissão que tem levado o processo dos alunos adiante faz uso de dispositivos adotados pelo regimento da USP na época da ditadura militar. Em um informe distribuído em uma assembleia, os alunos acusavam Israel de genocídio contra o povo palestino e chamavam o governo Netanyahu nos territórios ocupados de fascista, colonialista e racista. Eles também descreveram a ofensiva do grupo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 como histórica, né? Isso aqui é tudo o que esses alunos falaram naquele momento. A USP foi procurada para se pronunciar, mas disse que não comenta processos em andamento. Os professores que defendem os alunos afirmam que não há nada além de críticas às ações do governo de Israel no informe. Aspas, diz o texto do abaixo-assinado, não há nada que configure crime de ódio ou antissemitismo, disseram alguns dos professores da instituição, em um artigo também publicado na Folha que serve de base para o abaixo-assinado. Nele, os professores citam um relatório da ONG Human Rights Watch, em que é estimado que as repetidas ordens de evacuação da faixa de Gaza, impondo deslocamento forçado à população, equivalem a um crime de guerra e que as ações de Israel parecem se enquadrar na definição de limpeza étnica. Bom, é claro que dá para debater você chamar as ações do Hamas do dia 7 de outubro de histórica, né? Dá para debater. Mas histórica pode ser, do ponto de vista da análise de qualquer pessoa, positivo ou negativo, né? A ação do dia 7 de fato foi histórica. Histórica aqui nesta frase não está subentendido que é positivo, né? Então isso eu não vejo como se enquadra em antissemitismo. Chamar o Netanyahu de fascista não se enquadra absolutamente em antissemitismo, de modo nenhum, e dizer que Israel comete um genocídio, muito menos, né? Essa confusão, ela está sendo feita de propósito
principalmente nas redes sociais e em parte da imprensa, né? Inclusive por uma ONG aí que tem ligações com o exército israelense, de um ex-militar brasileiro que serviu lá no exército de Israel e hoje vive disso no Brasil, né? Vive disso no Brasil, de espalhar essa história toda, para tentar fazer com que a gente não critique Israel, porque caso isso aconteça, eles propositalmente confundem isso, na opinião pública, com antissemitismo, né? E criticar Israel não é antissemitismo, criticar Netanyahu não é antissemitismo, de modo nenhum, de modo nenhum. Mulheres pressionam e vereadora desiste de projeto em homenagem a fetos no Recife. Cara, eu sempre que leio esse tipo de notícia, eu fico pensando no meu dinheiro pagando esse bando de gente inútil, né, pelo Brasil afora. No dia 9 de dezembro, a Câmara de Vereadores de Recife aprovou em primeiro turno um projeto de lei que pretendia colocar no calendário oficial da cidade o Dia Municipal do Nasciturno. Na ocasião, sem a presença da autora, a vereadora Michele Collins, do PP, a proposta foi aprovada com 18 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O cenário apontava para a aprovação da proposta também no segundo turno, mas em uma semana as negociações tomaram outro rumo e levaram a parlamentar conservadora a retirar o PL de pauta por falta de votos. Legalmente o projeto ainda pode voltar no futuro, mas há um acordo para que ele não seja debatido. Com as galerias da Câmara lotadas de mulheres cantando palavras de ordem, né? A retirada da pauta foi bastante comemorada pelas mulheres presentes. Quando o PL foi anunciado para a votação, a autora Michele Collins pediu para discursar. Esse projeto é bem simples, diz ela, só tem 4 artigos. Não é obrigatório que a prefeitura promova a comemoração deste dia. Somente se houver disponibilidade financeira, orçamentária e administrativa. Eu nunca vi em 12 anos nesta casa alguém ir contra o dia de alguma coisa. Eu não estou entendendo por que existe esse movimento contrário, disse a vereadora. O vereadora missionária Michele Collins promove então uma votação de lei no Recife para criar o dia do capeta, para ver se eu quero ver se tu vai votar, né? Ninguém nunca foi contra o dia de nada aqui nesta casa, então tá, então vamos tentar promover lá no Recife o dia de Lúcifer, né? O dia oficial de Lúcifer do calendário da Prefa, da prefeitura, feriado municipal. Que tal, Michele Collins? Será que podemos contar com o seu voto? Posso imaginar que não, né? Que gente inútil, cara. Acho que é a segunda vez no ano que eu leio a notícia sobre essa vereadora, né? Ministro da Defesa diz que prisão de General Braga Neto era esperada. O ministro da Defesa, José Múcio, visitou o presidente Lula em sua casa no bairro de Pinheiros, na capital paulista, na manhã dessa terça-feira. Segundo ele, Lula está ótimo e se movimentando. Eles conversaram sobre a prisão do General Braga Neto e o projeto que altera a previdência dos militares. Ele queria saber como estava o ambiente nas Forças Armadas. Evidentemente que isso era uma coisa que já se esperava, ou seja, a prisão do Braga Neto já se esperava. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas também já era esperado. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça, disse o Múcio ontem na saída do encontro. Ele afirmou, no entanto, que o clima nas Forças Armadas está muito bem. Quer dizer, como eu disse, estão constrangidos, claro, eram colegas, estudaram juntos. É o primeiro general 4 estrelas que é detido no Exército, mas não foi surpresa para ninguém. Mas é necessário, disse ainda o ministro, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. E aí repetiu aquela frase que o ministro Múcio vem falando, né? Eu digo que cada um entrou nisso com o seu CPF. E a gente tem que preservar o CNPJ das forças. Essa frase do Múcio, a gente ontem até no ICL Notícias primeira edição, antes do ministro se encontrar com Lula, a gente comentou sobre isso, né? Que os militares, por exemplo, o Hamilton Mourão, que deu declarações também falando que é o golpe Tabajara, que era um bando de gente que não sabia o que estava fazendo, enfim, eles estão tentando minimizar a história, claro, né? Botar panos quentes, falar que era um bando de malucos, que não representa o exército, não sei o quê. É claro que essas pessoas sentem na pele, porque, a gente comentou ontem de manhã isso, o exército tem sim, a aeronáutica, a marinha, esse espírito de corpo muito forte, né? Os caras se chamam de família militar, né, gente? Então é claro que se um general vai preso, é como se fosse preso, na cabeça de muitos deles, um familiar, de fato, né?
as Forças Armadas têm uma imagem junto à população, ou muitas vezes, em momentos históricos, tem um auto-engano em relação a essa imagem, e essa imagem, claro, foi muito abalada, está sendo muito abalada por conta dessa tentativa de golpe de Estado. Então é claro que interfere. A preocupação do governo, na semana passada eu comentei isso aqui no programa também, antes do Múcio falar sobre isso publicamente, aliás, é tentar preservar de fato a imagem das Forças Armadas. Tem essa preocupação. Né? Então tem essa história, foi o CPF que fez, não foi o CNPJ. O problema é que esses CPFs, muitos deles, de altíssimos cargos das Forças Armadas, comandando tropas, inclusive alguns deles, não eram todos militares da reserva, tinha gente da ativa ali, né, com arma na mão, usando dinheiro público para conspirar contra a democracia brasileira e a sociedade civil. Né? Então não é tão simples assim. CPF parece que assim, é um cidadão aleatório na rua, né? Não é tão simples a coisa assim não, né? De acordo com o ministro, em relação ao PL dos militares, não tem mais muito o que discutir. Vai para o plenário da Câmara e depois nós vamos nos adaptar. José Múcio disse que a dificuldade de mexer com a aposentadoria de militares é que a promoção na carreira é como uma procissão. Se parar um na frente, para tudo atrás. Atualmente não há idade mínima para a aposentadoria de militares. O novo projeto de lei estabelece que essa idade mínima poderia ser 55 anos, com a aplicação das novas regras só lá em 2032. Tá? Então hoje o militar pode se aposentar aí com 40 e poucos anos, porque se aposenta com tempo de serviço, não tem idade mínima, o cara pode ter 43, 44, 45 anos, já está aposentado, se aposenta. O tempo, ontem o Chico Sá falou uma coisa que eu não sabia, o tempo de... não, foi o Rodrigo Viana, acho que falou, Rodrigo ou Chico, não lembro. O tempo em que você estuda em colégio militar é contado para aposentadoria, né? Veja só, o nosso não é, sociedade civil não é. O dos militares é. Vejam que é um mundo paralelo mesmo, né? O tempo de escola é contado para aposentadoria, não tem limite de idade para aposentar. Então, se você cumprir o tempo de serviço, você pode estar aposentado aí com 41, 42, 43 anos, 44. Imagina, uma pessoa hoje com 44, 45 anos aposentada. Com o salário integral não é nem média dos últimos salários, porque a aposentadoria nossa é cada vez mais ferrada, né? É um cálculo, tem a fórmula de Bhaskara lá que tem que usar em cima, né? Tem que chamar o Pitágoras para calcular a aposentadoria do cidadão, né? Aí é com base nos últimos não sei quantos salários. Não, os caras se aposentam com o salário integral, o último salário que foi recebido. Então, se o salário do mês passado foi 40 pau, a aposentadoria é 40 pau. Quando você morre, isso passa para familiares. Quando você é expulso das Forças Armadas por exemplo, ter cometido crimes, você continua recebendo o mesmo salário, não tem nenhum desconto em relação a isso. E, aliás, diferentemente do judiciário, que juiz você sabe, né, que quando é expulso continua recebendo salário integral, né? A grande punição, né? Aposenta a pessoa com salário integral e a pessoa pode fazer outra coisa da vida, pode virar advogado. É incrível isso, né? Também, maravilhoso. Que bela mamata essa também, né? No caso dos militares, é pior, porque tem esse instituto que chama-se da morte ficta, né? Ou seja, é como se a pessoa tivesse morrido, mas não morreu. É o clássico morreu, mas passa bem, né? Então, por exemplo, um militar que estiver envolvido, nesse caso, da tentativa de golpe de Estado, se ele tiver uma condenação criminal, transitado em julgado, ele obrigatoriamente tem que ser expulso das Forças Armadas. Essa expulsão é feita através desse instrumento que é como se a pessoa tivesse morrido. Por que é feito isso? É meio bizarro, né? É meio macabro, né? Nossa, a pessoa morreu, mas passa bem. Por quê? Porque essa é a artimanha. Se a pessoa simplesmente é expulsa, seria muito difícil você justificar que quando você morresse de fato depois, o seu salário passasse para sua família, né? Agora, se você, entre aspas, simula a morte de uma pessoa no sistema, ela entra no esquema de pensão. A família vai receber depois também, né? Quando a pessoa morrer. Então essa é a mutreta do negócio. Essa é a mutreta.
como envelheceu mal o vídeo da Marinha dos Privilégios, né? Como envelheceu mal. Aliás, a gente tem esse vídeo será que a gente consegue tocar esse vídeo aí, gente? Será que conseguimos? Eu não separei aqui, mas eu queria botar esse vídeo de novo aqui para as pessoas lembrarem. Lembro do vídeo, né? A Marinha lá fazendo exercícios de guerra e rolando na lama e empurrando o negócio e puxando a coisa e botando, e dando tiro e porrada de bomba, né? Enquanto a gente tá fazendo o quê? Tá surfando, tomando champanhota, né? Na praia, voando de paraglider, aquela coisa toda, né? Curtindo a vida doidado na festa, né? E aí no final tinha privilégios, vem pra Marinha. Era um jeito idiota de chamar a gente de vagabundo, né? Um vídeo oficial da Marinha, Esse vídeo, aliás, foi apagado na surdina, né? Descobriu-se ontem que foi apagado o vídeo. Ninguém se pronunciou sobre esse negócio. Tá aí o vídeo. Vamos botar de novo esse vídeo pra gente passar um pouquinho mais de raiva? Vamos lá então, bora lá. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Ai. Era pra ser meio irônico, né? Pra ser assim uma brincadeirinha e tal. Agora, privilégio vai pra Marinha. Né? De fato, né? Sem brincadeira, de fato. Vamos ver se a Câmara vai debater isso, vai votar esse negócio, né? Vai ter choradeira, vai ter gente esperneando, aquela coisa toda, né? Multinacional europeia deixa de comprar da Vale por causa de contaminação de rio. A siderúrgica finlandesa Outokumpu, será que é isso que fala esse nome? Pode ser, né? Deixou de comprar níquel da mina Onça Puma, administrada por uma subsidiária da Vale, no sudeste do Pará. O fim da parceria comercial se deu em função das suspeitas de contaminação do rio Cateté por metais pesados. O curso d'água banha uma terra indígena lá no Pará. Saiu pesquisa ontem do Datafolha. Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação após 2 anos de governo. O governo do presidente Lula é aprovado e desaprovado igualmente pela população ao fim do 2º ano de seu 3º mandato na presidência. Consideram ótimo ou bom 35% de aprovação, ante 34% que avaliam como ruim ou péssimo. Outros 29% veem a gestão como regular. Os achados na mais nova pesquisa do Datafolha sobre a avaliação de Lula foram feitos entre 12 e 13 de dezembro deste ano. Apontam à primeira vista um cenário de estabilidade em relação à rodada passada. Houve de lá para cá uma oscilação negativa dentro da margem de erro. Então segue, né, a aprovação, reprovação e governo considerado regular em linha com o que o Datafolha já vinha mostrado. O caso em relação ao ex-presidente Bolsonaro é muito parecido, é um cenário semelhante ao do Bolsonaro, que na mesma altura do governo, ou seja, com 2 anos de governo, tinha também 37% de aprovação e 32% de reprovação. O Bolsonaro estava melhor na margem, né?
Comparado com a etapa na série histórica dos presidentes eleitos em primeiro mandato, contudo, Lula só está melhor também que José Sarney e Fernando Collor, né? Tinham, nessa altura do mandato, avaliações piores do que o Lula. Então era o Sarney, o Collor, o Lula e o Bolsonaro. O Lula nesse terceiro mandato e o Bolsonaro, né? Os que estão mais mal avaliados no geral. Nessa altura do mandato em relação à pesquisa do Datafolha. Câmera corporal é usada pela primeira vez como prova contra PM acusado de tortura no Rio de Janeiro. A Promotoria Militar do Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça um policial sob acusação de crime de tortura, utilizando pela primeira vez imagens de câmeras corporais como prova. De acordo com a denúncia apresentada neste mês, em 4 de julho do ano passado, o sargento Leiton Pereira de Oliveira teria dado um soco no peito de um suspeito e torcido seu braço de maneira extrema com o objetivo de forçá-lo a revelar onde estaria um dinheiro que supostamente havia sido roubado de uma vítima. O caso ocorreu na cidade de Campos de Goytacazes, norte fluminense. Segundo o órgão, o PM escondeu a câmera, mas os gritos de dor do suspeito foram captados pelo áudio. Testemunhas que passavam pelo local teriam demonstrado apoio ao agente, ao PM. O segundo policial presente na ocasião também foi denunciado sob suspeita de prevaricação por não ter prendido o colega em flagrante. A reportagem não conseguiu contato com os acusados, que em depoimento negaram as acusações. Policiais brasileiros matam mais do que os 15 países do G20 somados. Os policiais militares e civis do Brasil matam quase o triplo do que os agentes de segurança de 15 países do G20 somados, segundo o levantamento feito pelo UOL. Foram 6.393 mortos por policiais em 2023, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Ao todo, 15 países do G20 somam 2.267 vítimas fatais de policiais. Ou seja, se você somar 15 países, as mortes policiais em todos eles, incluindo os Estados Unidos, que, para quem não sabe, é um país ultra violento em termos de violência policial. Também, claro, não chega nem perto do Brasil, mas se você comparar com o assim chamado norte global, é um país mega violento. Se comparar com os países europeus, nem se fala. Se somados, os policiais brasileiros mataram o triplo. Criado em 99, o G20 reúne as maiores economias do mundo, né? Não foram comparados todos os países porque a Arábia Saudita, China e Rússia não entram no levantamento por falta de dados confiáveis, segundo o UOL. Quando considerados os tamanhos das populações, a diferença é ainda maior. O Brasil tem 7% no número de pessoas da soma dos outros 15 países. Proporcionalmente, os policiais brasileiros matam 36 vezes mais do que a média dos agentes dessas outras nações. A taxa é 7,5 vezes maior que a África do Sul, cuja polícia é a segunda que mais mata por habitantes entre os países considerados. E alguém acha que isso aqui está resolvendo violência no Brasil, né? Está resolvendo segurança pública, está adiantando para alguma coisa, né? Policiais da Bahia matam 46% a mais do que agentes dos Estados Unidos, também é parte deste relatório. As polícias da Bahia sozinhas matam mais do que as forças de segurança de todos os Estados Unidos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.699 pessoas foram mortas por policiais no estado da Bahia em 2023, enquanto um levantamento feito pelo UOL mostra que o país norte-americano, os Estados Unidos, registrou 1.164 mortes no mesmo período. Isso significa que os policiais baianos matam 32 vezes mais do que os norte-americanos quando considerados o tamanho das populações. A Bahia é comandada pelo PT desde 2007, isso aqui é importante falar, a gente sempre tem que frisar, tá? O PT comanda a Bahia desde 2007 e a polícia da Bahia é uma polícia mega violenta. E como a gente viu aqui, muito assassina também, né?
Butantan solicita registro de vacina de dose única contra 4 sorotipos de dengue. A dengue continua sendo um dos grandes desafios para a saúde pública no Brasil, com surtos recorrentes e um número crescente de casos graves, especialmente este ano, em 2024. A gente falou muito sobre a dengue, né, principalmente no primeiro semestre. Em meio a esse cenário, a busca por soluções para combater é cada vez mais urgente, né? Então o Butantan deu um passo importante com a solicitação à Anvisa para o registro da sua vacina. É uma tetravalente de dose única que pode representar uma nova esperança no combate à dengue no Brasil. Essa notícia aqui eu queria dar ontem, mas acabei deixando de lado, né? Porque ontem a gente falou muito de negócio de Bíblia aqui, não sei o quê, dessa gente que fica querendo fazer lei com base em Bíblia, né? E aí eu tinha separado essa notícia, deixei de lado, queria trazer porque ela é curiosa, mas ela é curiosa num nível até sociológico, né? Vocês lembram desse templo de Lúcifer? Isso aqui a gente até trouxe essa notícia, né? Tava causando, assim, muita curiosidade lá no Rio Grande do Sul, né? Porque tinham feito um templo para Lúcifer lá e tal, né? Com estátuas, e aí a população tava passando lá, muita gente, né? Muito preocupada, né? Muito ciosa, né? Enfim, pessoal do livrinho mágico, né? E aí agora a justiça interditou o templo dedicado a Lúcifer, lá em Gravataí. Lúcifer está vivendo seu inferno astral neste país, né? A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a interdição de um imóvel na área rural de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, que seria usado como um templo dedicado a Lúcifer. A decisão é da 4ª Vara Civil especializada em Fazenda Pública de Gravataí e determina a interdição até a regularização administrativa do imóvel em órgãos públicos. A Prefeitura de Gravataí, autora da ação judicial, alega que o templo seria inaugurado sem licenças e alvarás obrigatórios. Além disso, a organização responsável pelo local não está registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas como associação ou entidade. A defesa afirma que o templo é usado apenas pelos integrantes da organização religiosa, sem abertura para o público. A alegação é que o uso do imóvel é de uso privado e não comercial. A sentença destaca que a liberdade de crença é um direito previsto na Constituição brasileira, mas aponta a falta de documentação para justificar a interdição. Não vislumbro, disse o juiz, interferência indevida na liberdade de crença, até porque os templos não estão imunes ao poder de polícia administrativa, etc e tal, de modo que tem que obter as licenças, né, disse o juiz aqui. Mas o pessoal do templo lá fala o seguinte, licença para quê, gente? Isso aqui é um imóvel privado, né? É como se eu quisesse fazer um templo para Lúcifer na minha casa, né? Se você não abrir para o público, você não tem que ter licença, até onde eu entendo, né? Se você abre para o público, tem que ter licença, tem que ter, sei lá, banheiro adaptado, aquela coisa toda, né? Agora, a defesa fala que o negócio não é aberto para o público, né? A multa diária, caso a decisão judicial não seja obedecida, é de R$50 mil. Lutamos contra a intolerância religiosa e venceremos destemidamente tudo que estamos enfrentando. Estão tentando nos calar, tentando atacar nossa imagem, o que é sagrado para nós, disse o mestre Lucas, fundador do templo, em publicações nas redes sociais. O templo causou lá muita perplexidade na região, lá, né, quando se falou na inauguração, né, que subiram as estátuas, aquela coisa toda. Agora, a Prefeitura de Gravataí não tem nada mais para fazer não, hein? Nada mais. Eu posso apostar que tem igreja em Gravataí sem alvará. Posso apostar. Ah, posso apostar. Será que a Prefeitura de Gravataí vai bater na porta de tudo que é igreja de Gravataí, lá da cidade, para ver quem tem alvará e quem não tem alvará? Eu duvido que não tenha igreja sem alvará em Gravataí. Mas aí, né, vai lá perseguir o pessoal do capeta. Deixa o pessoal do capeta em paz, cara. Né? O negócio é na área rural de Gravataí. Veja só, não é nem na cidade, né? Não está nem assim num local próximo que as pessoas passam e possam querer entrar. Segundo a defesa, o local não é aberto, é de uso privado. Aí a prefeitura vai lá se envolver num negócio desse. Né? Posso apostar que tem igreja, inclusive umas igrejas evangélicas por aí, sem alvará. Mas, claro, né? Nisso não vão mexer, né? Muito bem. Rapidamente para terminar o programa aqui, do pedido de Lira ao aval dos líderes do governo, entenda como 73 milhões em emendas acabaram destinados a Alagoas. Essa história é muito boa, tá lá no Globo de hoje. A gente comentou sobre ela ontem também no N2.
O Lira manobrou. Deu um drible na decisão do Flávio Dino em relação às emendas e conseguiu mandar mais 73 milhões para Alagoas, sua base eleitoral, né? Essa presidência do Lira, olha, é a presidência mais nojenta e nefasta de Câmara dos Deputados. Nem Severino Cavalcante. O Severino era deputado ou era senador? Eu não lembro. Deputado, eu acho, né? Nem Severino Chique era tão deletério quanto esse Arthur Lira. Eu não vejo a hora desse cara sumir da Câmara. Eu espero que ele não vire ministro do governo Lula, que é o que está se falando para lá e para cá. E se virar, vai tomar-lhe pau o dia inteiro aqui. Né? Porque não vai ficar bom se virar ministro do Lula, né? Não vai. Ah, não vai mesmo. Rússia prende suspeito de atentado contra um general. Lembram que ontem foi assassinado um general na Rússia, em plena Moscou. Colocaram uma bomba em um patinete elétrico. Vejam só. O explosivo, então, matou ele e um auxiliar que estava junto com ele. Tem até imagens, a gente não vai mostrar aqui, tem a imagem da explosão também. E a Rússia disse que prendeu um suspeito contra esse atentado. O atentado foi reivindicado pela Ucrânia, né, pelo serviço secreto da Ucrânia. E uma última notícia aqui, delegado e policiais presos negociaram 30 milhões em propinas com o PCC. Ontem a gente mostrou aqui que teve uma operação logo pela manhã, cedo, para prender policiais que estavam fazendo serviço para o PCC, e agora a investigação aponta que eles negociaram 30 milhões em propina com o primeiro comando da capital. Galera, o programa está acabando, mas antes de mais nada, vamos aqui mostrar de novo as nossas magníficas camisetas, né? Olha só. Aproveita o espírito natalino, né? Nós temos camisetas novas lá na nossa amada lojinha, olha aqui, ó. Frases do Frei Beto, aqui, essa é uma delas, né? Para quem nos ouve no rádio, a frase é: eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Essa é uma das frases das camisetas que está lá na nossa loja, souicl.com.br, souicl.com.br. Aqui tem outra frase também do Frei Beto, deixa eu botar mais para cá, ó. Essa aqui tá bonitona, eu gosto de preto, né? Se eu comprar mais uma camisa preta, eu acho que a minha mulher vai me expulsar de casa. A paz jamais virá do equilíbrio de armas, e sim como fruto da justiça. Tem as camisetas adoradas e amadas também do Pepe Mujica, né? Podemos colocar na tela as duas aí. Temos a camiseta do Fusca Azul, olha lá, sempre gostei de Fusca. Com a foto do Pepe Mujica dirigindo o seu clássico Fusca Azul. Tem uma foto maravilhosa dele e do Noam Chomsky nesse Fusca também, que é incrível aquela foto. Procurem depois aí. E tem a outra também, né? Somos todos latino-americanos, também uma frase do Mujica. Essas camisetas todas mais, tem boné, tem caneca, tem uma série de coisas, estão à venda na nossa loja, souicl.com.br, souicl, eu sou, né? Eu sou, vós sois, eles somos, todos nós semos, né? Então, souicl.com.br. Para quem é aluno dos nossos cursos, de qualquer um dos nossos cursos, tem um desconto de 15% para você se autopresentear também e presentear as pessoas que você ama neste Natal, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição, vou só tomar uma aguinha, um cafezinho, e aí amanhã a gente volta com o Desperta às 7 horas da manhã. Um beijo para todo mundo e tchau! A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não.
Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!